Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula, né? Eu sei que vocês estavam num debate importante até esse momento e a gente vai continuar hoje falando sobre fronteiras. Antes disso, eu gostaria de reforçar, né, para vocês a necessidade de participação do fórum e de todas as atividades que estão acontecendo por lá. De novo, né, eu acompanho, mas eu não consigo fazer todos os comentários, mas os tutores estão fazendo esses comentários e eu vejo, né, que tem saído discussões interessantes por lá. Então, para quem não pegou as aulas, né, as aulas anteriores, então nós começamos falando sobre geografia política e geopolítica, entendendo as diferenças, o contexto. Depois nós falamos sobre territórios, né, territorialidade, desterritorialização, reterritorialização, entendendo esse processo como um processo simultâneo de criação e de destruição de território. A última semana foi a semana em que vocês viram alguns materiais lá sobre Estado e também sobre poder, e as relações de poder vão estar presentes na aula de hoje, porque quando nós falamos de poder, sempre existe uma relação assimétrica, né? Essa relação assimétrica, ela mostra as disputas territoriais. E como vocês viram lá nos materiais, né, tinha um podcast, tinha dois textos, e uma atividade para vocês fazerem no Google Earth. E antes de falar um pouco sobre eles, eu quero dizer que eu sou uma entusiasta de geotecnologias e gostaria que, a partir dessa atividade, vocês se sentissem estimulados a utilizar geotecnologias na prática cotidiana com os estudantes, né? Tem pesquisas da Universidade Federal de Goiás que apontam que 40% apenas dos professores conseguem utilizar geotecnologias na sala de aula. Então, isso não quer dizer que os alunos todos vão fazer mapas, porque, infelizmente, todos nós, professores, sabemos o quanto a condição, principalmente na escola pública no Brasil, é precária, né? Não tem computador para todo mundo, não tem jeito de todo mundo trabalhar, mas é importante que o professor saiba, né? Porque aí, quando for necessário, o professor pode fazer o próprio mapa e levar para os estudantes, ainda que seja em uma ferramenta simples, né? Como o caso do Google Earth. Então, fiquei muito feliz com as atividades que eu vi por lá e a gente dá andamento, então, nesse debate. Antes de começar a falar um pouco sobre os textos, porque, para quem lê os textos percebeu o quanto eles são diferentes do ponto de vista de análise de abordagem, quero fazer uma pergunta. A minha pergunta é: qual é o ponto de partida que você utiliza lá na sala de aula para trabalhar com o tema de fronteira? E quais são as dificuldades que você encontra para trabalhar com esse tema? Porque desde a primeira semana tem aparecido tanto no fórum, como tem aparecido aqui também na última aula, uma certa dificuldade, né, de lidar com temas da geografia política e da geopolítica, considerando a escala, né? Muitas vezes a escala é muito ampla e não tem muito a ver com o cotidiano dos estudantes. E, além disso, existe uma dificuldade quanto aos temas, né? Porque geralmente são temas polêmicos, tratados nessa sub-área, mas são temas necessários. Então, quero passar a palavra para vocês, para a gente pensar um pouco e também trocar ideias, né, de como são trabalhados esses conteúdos na sala de aula, já que eles estão no currículo e todos nós deveríamos trabalhar com eles. Bom, vou iniciar aqui, professor, enquanto ninguém... Pode Bom, é o iniciar. seguinte, não sei se a senhora teve a oportunidade de ver lá, eu sou até privilegiado por morar em uma cidade que está conurbada com outra. E para a gente aqui do interior, a gente não consegue visualizar muito bem esse fenômeno, porque isso não vai acontecer nas capitais, né? Aqui nós temos uma situação de Janaúba e Nova Porteirinha. Nova Porteirinha é uma cidade mais recente do que Janaúba, mas só que Nova Porteirinha, ela está ligada a Janaúba por uma ponte. Então, questão de metros, você muda de cidades. Mas só que Nova Porteirinha nunca fez parte a Janaúba, ela fazia parte de uma cidade chamada Porteirinha, que está distante de Janaúba quase 40 quilômetros. E, na época, a população de Janaúba questionava: mas por que Nova Porteirinha vai virar cidade, sendo que ela pode ser um bairro de Janaúba? E, no contexto histórico, ela nunca teve ligação legal com Janaúba, e sim com Porteirinha. E criou-se todo esse debate, enfim, até a cidade emancipou. E aí eu utilizo essa situação para falar sobre esse tema.
Mas eu confesso que para distribuir as finalidades entre fronteiras e limites, os alunos sempre ainda ficam com aquela restinga de dúvida sobre os conceitos. E eu não sei se está correto ou se não está, ou a adequação da metodologia poderia ser melhorada, mas eu trabalho na sala de aula explicando essa situação, dentro do contexto da questão dos limites, e aí a sua ajuda foi muito importante, porque ao trabalhar com aquela tecnologia com o Google Earth, visualiza ainda mais essa situação, né? E, assim, até te parabenizo e até agradeço, porque eu não tinha o hábito de trabalhar, isso é fato, né? A situação ter questão de acesso à internet na sala de aula hoje é quase impossível, né? É quase impossível, e a gente tenta ir da maneira, assim, mais no verbal ou no livro didático mesmo, devido às questões tecnológicas. Mas, assim, te agradeço muito, porque foi uma ideia muito bacana. E aí, dentro desse exemplo que eu tenho aqui, que eu levo isso para a sala de aula com os meus alunos, eles conseguem mensurar essas diferenciações e essas associações desses dois temas. Uhum. Muito bom. Eu vi aqui a Kelly, né, falou que fronteira e limite sempre causa confusão. Eu imaginava, né, que esses seriam os debates, esse seria o encaminhamento da nossa discussão, a gente vai falar um pouco sobre isso. A Lia Osório falou sobre isso no texto dela também. Tem aqui o Lúcio falando que ele utiliza mapa, cidades gêmeas. Eu vejo, o Antônio, algo que eu já fiz, inclusive, né? Eu trabalhei numa escola, pessoal, super periférica. Eu poderia defini-la dessa forma. Para vocês terem noção, escrever na lousa era difícil, porque a lousa tinha buracos, né? E não havia manutenção na escola. E acho que uma das formas que eu encontrei de tornar as minhas aulas mais atrativas, porque eu não estou falando para vocês de alunos que têm um celular ou que têm condições, né, de ter acesso a essas tecnologias. Eu estou falando de alunos que iam para a escola para comer mesmo, né? Então era uma realidade muito difícil. Uma saída que eu tinha era ir lá no Google Earth, né, captar imagem. Vocês viram lá, né, que dá para captar imagens de diferentes períodos históricos, dá para, enfim, fazer ali selecionar uma localização em diferentes escalas, etc. Então, eu imprimi em preto e branco, né, e pedia para eles desenharem alguma coisa por cima, né, então, vamos fazer aqui um mapa do bairro, então, quais são os locais que vocês mais frequentam, ou quais são os problemas desse bairro, e assim a gente fazia um mapeamento, né, seria muito mais legal se eles tivessem acesso, claro, cada um no seu computador, fazendo o seu mapa, e aí poderia utilizar, inclusive, outros aplicativos, mas eu vejo também, né, inclusive essa é a minha insistência para que a gente sempre utilize programas assim, porque depois dessa experiência online, as nossas aulas elas terão que ser mais interativas, né? Só a leitura, só o debate, só responder questões, ficará um pouco mais difícil, um pouco mais desinteressante, né? Então, utilizar essas tecnologias é importante para que a gente consiga não só tornar mais atrativo, mas tornar mais real, né? Porque aí você consegue falar dos exemplos e mostrar os exemplos. Eu, inclusive, baixei uns arquivos KML para a gente usar aqui nessa aula hoje, né? E tornar ela até um pouco mais dinâmica. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professora, eu gostaria, Satira, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, professora. Muito obrigada pela sua participação, né? E a senhora você tem sido, porque eu sou mais velha do que você, você tem sido uma fonte de inspiração. Professora, rapidamente eu gostaria de dizer que a minha abordagem a respeito desses temas, até aqui foram abordagens mega tradicionais. No entanto, né, a entrada na pós-graduação era justamente para mudar esse olhar. E ontem, eu gosto muito, sabe, professor, eu sempre vou tentar levar isso de preferência para dentro da sala de aula. Ontem nós estávamos na sala dos professores, nós já voltamos para o presencial, mas ainda sem aluno, e aí a minha colega, ela me chama a atenção para uma coisa dentro da sala de aula que eu não tinha percebido, porque a coisa da sala de aula é aluna, aquela efervescência, né? E aí ela falou assim, Satira, você já viu que a sala de aula está toda marcada?
está toda delimitada, inclusive você tem fronteira para ir e vir. Aí eu falei, gente, eu não percebi. Olha, professora, isso é perfeito para mim, o ponto de partida, porque tem linhas na sala onde o professor deveria ficar, né? Até parece que eu não vou passar essa linha da fronteira. Lugares demarcados para os alunos, os que podem sentar e os que não podem, onde podem, os espaços que podem sentar e não. E eu, professora, eu tenho tentado assim levar tudo que você fala. Os geógrafos devem estar se revirando no túmulo, porque eu penso o tempo inteiro ou na sala de aula, e a minha última abordagem foi até misturar fronteira com as estações ambientais, sabe, professora? Tenho me sentido muito estimulada e, assim, fico pensando o tempo inteiro, né, em fronteiras e linhas. E esse é o meu último relato. Tomei a liberdade de falar porque me senti motivada e é também uma forma de avaliação, né? Senão eu acabo ficando intimidada e aí não acabo participando. Isso foi os últimos acontecimentos de Entre Fronteiras e Linhas. Um beijo. Amo você, prof. Ai, obrigada. Escuta, obrigada também pela participação, porque eu vejo o seguinte, aqui todos nós somos professores, né? Então, nem todo mundo, ou melhor, ninguém nasce sabendo. E a gente usa as referências que a gente conhece. Então, as referências que eu uso são as referências de professores que eu tive, de coisas que eu li, mas eu não li tudo e eu não conheço tudo, né? Então, por exemplo, esse insight da sala de aula eu não teria sozinha, né? Então, se você não tivesse compartilhado, é um insight que eu não teria. Gente, tem umas pessoas com a mão levantada. Eu acho que é a Aline e a Stephanie, se eu não me engano. E aí vocês podem decidir quem vai falar primeiro. Pode falar, Stephanie. Sou eu? Eu acho que eu não levantei a mão, não, gente. Não! Ah, então desculpa, Stephanie, é você mesmo, Tá Aline. tudo bem. Daiane, eu queria te parabenizar. Eu não sei o que está acontecendo. Ah, tá. Só um minuto. Enquanto a Aline volta, né? Então aqui no chat vocês estão vendo, né? Tem um comentário do Paulo, ele é bem interessante, porque ele traz a concepção do texto também lá da Ali Osório, que trouxe, né, essa coexistência entre legalidade e ilegalidade. Então achei bem interessante, e também aqui temos o comentário, né, sobre a pandemia. A pandemia que é aí um exemplo ilustrativo para nós. Fala, Aline. Primeiro, parabenizar, professora. Eu gosto tanto da aula que eu estava no notebook, no celular, e estava dando uma microfonezinha aqui. Eu estou ouvindo os seus podcasts todos. Eu acho que, assim, é uma pílula de conhecimento e de reflexão, inclusive filosófica, muitas delas filosóficas, onde você também vai em base teórica, fala de tantos geógrafos, alguns deles eu nem conhecia, falar a verdade. Então, eu acho que está ampliando muito meus conhecimentos e está me apresentando uma geografia que eu gosto muito, que é essa aí que discute esses temas, né? Mas, para falar a verdade, em sala de aula, eu trabalhei mais no Fundamental 2, né? A gente quase não tinha oportunidade de trabalhar de maneira mais aprofundada esses temas, não. Tudo muito corrido, eu acho que ficava só em um conceito meio de dicionário mesmo, ou trabalhando exemplos, assim, bem poucos, assim. Eu falar a verdade, eu não trabalhei fronteira. Eu não me lembro de ter trabalhado ainda na escola de maneira mais aprofundada, né? E eu percebo que bem mais do que isso tudo que a gente acha, né? É isso. Ok. Tem mais alguém? Obrigada pela participação, Aline. Pessoal, hoje eu prometo que essa aula termina às 11. Então, eu vou passar uns slides para vocês, depois a gente vai lá para o Google Earth para poder visualizar a faixa de fronteira e lidar um pouco melhor com esse conceito. O que eu quero fazer agora, né? Eu quero falar um pouco, inclusive, eu não vou mais ver o chat, então aí vocês, como foi na aula passada, vocês podem me interromper, né? Não tem problema nenhum. Só confirma alguém para mim se vocês estão vendo aqui o slide.
Deu certo. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ah, maravilha, maravilha, obrigada. Então, é o seguinte, a nossa aula de hoje, ela parte de 2 textos que foram que vocês leram. Eu não sei se vocês perceberam, mas esses textos aqui, eles têm pontos de vista diferentes, né, no sentido de olhar para a fronteira e considerar o que é fronteira, e a partir de onde eu posso olhar a fronteira. Bom, o primeiro texto, que foi o texto do Márcio Catai, eu também selecionei ele para vocês, porque ele traz, né, diferentes concepções de fronteira, traz de uma forma bem didática, até porque, como vocês perceberam, foi uma transcrição, né, de uma palestra. E no segundo texto, ela traz uma abordagem um pouco mais histórica, né, das fronteiras do Brasil e dessa simbiose entre legalidade e ilegalidade. Mas por que é que eles têm pontos de partida diferentes? Quem leu o texto percebeu que a Lia Osório, ela parte de uma análise, primeiro, né, diferencia limites e fronteiras, e aí ela vai falar que às vezes eles coincidem, mas nem sempre uma fronteira, ela tem limite, e nem sempre o limite, ele representa uma fronteira. E aí é que vem, em outros textos que ela escreveu, um posicionamento muito interessante dessa autora, quer dizer que a fronteira é o lugar do encontro, da comunicação e da integração. Desse ponto de vista, apesar da gente ter um discurso midiático, né, uma narrativa midiática dizendo que a fronteira tem problemas, então existe um problema da fronteira, que é o problema do contrabando, que é o problema do tráfico de órgãos, do tráfico de pessoas, que é o problema do narcotráfico, etc, etc. Né, então, torna essa fronteira marginalizada, né, ao mesmo tempo em que essas fronteiras elas precisam de políticas públicas específicas, seja no país que for, né, seja no Brasil, seja no Paraguai, seja nos Estados Unidos, seja onde for, as fronteiras precisam de políticas públicas específicas, e muitas vezes essas políticas públicas não chegam na fronteira. Então, a fronteira, ela é estigmatizada. E aí, esse texto, ele é muito interessante, porque ele vem com essa provocação, de dizer o seguinte, olha, vamos pensar a fronteira como uma possibilidade de integração dos povos, né, e não como disputa. Então, ao mesmo tempo em que a fronteira ela faz essa passagem, né, essa transição entre um território e outro, né, nessa transição, não necessariamente precisa haver guerras, conflitos bélicos e disputas, né, para conquista ou expansão de territórios. Quando nós falamos da América do Sul, isso fica evidente, né? Porque nós temos aí o Mercosul, tínhamos a Unasul, que a maior parte dos países faziam parte, os países infelizmente saíram em 2019. Então, nós temos aí oportunidades, né, didáticas de dizer que a fronteira não é só aquela fronteira, o exemplo de fronteira não é só aquele lá do Oriente Médio ou Estados Unidos e México. E aí ela entra com a discussão do limite, fala assim, se a fronteira não é o problema, a fronteira é essa transição, é essa oportunidade de integração, o problema é o limite. E o limite, ele é normativo, ele é imposto. Né? Então, o limite, o que é? Aquela linha, né? A linha que a gente vê no mapa. E aí eu brinco com os alunos e falo que a linha do mapa não é só um desenho. Né? Para o Brasil ter esse contorno todo que ele tem, não é porque é bonito assim, né? Não é porque o desenho do Brasil é bonito, não é porque decidiram pacificamente que seria assim, mas tem todo um processo histórico, e esse processo histórico, ele é normativo. E aí no texto, ela já traz lá desde o Brasil colônia, né, esse processo, então, de demarcação de fronteiras a partir dos limites. Bom, nesse sentido, ela também vai apresentar que nesse processo todo de conformação de fronteiras no Brasil, e aí dizer também, né, que nos 2 textos isso aparece, a fronteira ela é histórica, ela é cultural, ela não é natural, e no texto do Márcio Catai, ele inclusive traz essa contribuição, fala assim, mesmo que tenha uma cadeia de montanhas, mesmo que tenha um rio, e a partir dali se estabelecer uma fronteira, houve esse estabelecimento de fronteira a partir de. Né? Então, esses marcos naturais a gente usa como uma licença poética para dizer que é uma fronteira natural, porque de fato não é. Né? De fato, é uma demarcação política. E para que essa demarcação houvesse, existiu ali uma disputa de poder. E pode mudar. Né? Por exemplo, a Bolívia perdeu a sua saída ao mar numa guerra.
Então, isso mudou, né? Mudou a configuração do país. Imagina o que é ser um país continental. Né? Imagina o que é para a Bolívia ser um país continental em um recorte, né, sul-americano, onde os países dependem da produção de commodities e dessas trocas desiguais no cenário internacional. Então, isso vai exigir de um país desse uma série de arranjos e de comprometimentos diplomáticos, né, para que seja possível a circulação. Então, isso não é qualquer coisa, né? Então, o limite, ele está nesse ponto de vista normativo. E a fronteira, como diz lá ali Osório Machado, a fronteira dos povos, né? A fronteira é essa oportunidade de encontro, de integração entre povos que estão em diferentes territórios. Não preciso nem dizer, porque quem lê o texto já percebeu, que para ela, a fronteira, ela está nesse nível do país, do Estado-nação. Em nenhum momento ela cita a fronteira no âmbito municipal ou estadual. E é aí que tem essa divergência nas abordagens. Né? A abordagem dela, apesar de trazer uma provocação importante para nós, principalmente na relação entre legalidade e ilegalidade, ou seja, o que é legal, o que é ilegal, como isso muda ao longo do tempo, ela, né, fica nessa análise mais nacional, né, que é uma análise importante, mas também que não deixa de ser uma análise um pouco mais tradicional. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou seguir. Bom, já o Márcio Cataia, ele traz uma abordagem inovadora, porque a própria tese de doutorado dele traz uma análise das fronteiras no nível municipal. Então, ele vai entender que, dentro do Estado-nação, nós temos uma divisão de poder em unidades de poder. E essa divisão está no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, o fato de ter um município significa que há ali, né, naquela região, naquele estado, uma divisão do poder estadual, né, falando no nível estadual. Nosso amigo citou aqui, né, o caso do município, municípios que são conurbados, e dessa discussão, por que será que vai virar um município? Por que não é um bairro afastado de outro? Então, isso é muito comum, né? Eu, por exemplo, eu moro em um município que já foi distrito do município ao lado, vocês provavelmente já ouviram falar da cidade de Itu, que é onde tudo é grande, e Salto, onde eu moro, foi, durante muito tempo, distrito. Hoje Salto é emancipada e tem aquele estigma, né, da população como dependente de Itu, até tem o apelido da cidade Salto de Itu, as pessoas mais velhas não gostam, etc, etc. Mas existe uma articulação muito grande entre esses dois municípios. São fluxos de pessoas para o trabalho, muitas famílias, né, moram um em uma cidade, outro na outra, então são cidades conurbadas e são cidades onde a circulação é muito fácil, né, entre um e outro. Então, apesar de existir o limite entre as duas cidades, que foi construído historicamente, né, essa possibilidade de aproximação, neste caso, seria configurada como a fronteira. E aí ele traz, né, essa contribuição das fronteiras internas, diferente de muitos outros autores, como vocês viram lá no próprio texto dele. Grandes nomes, como Hatzel, Gehlen, Haushofer, não trabalham com essa concepção de fronteiras internas, mas é essa concepção que nos ajuda tanto na sala de aula. E aí eu penso que esses dois textos, apesar de abordagens diferentes, eles são complementares de alguma forma, né? Porque nos ajuda a ter esse ponto de partida dessas relações municipais e de entender que nós fazemos parte de um território e que existe ali sim uma disputa. E aí, quando nós falamos na Organização Federativa do Brasil, nós temos um pacto federativo, né? Você tem a União, tem o Estado, tem os municípios, e não quer dizer que tenha uma hierarquia, né, rígida, mas que eles são, de certa forma, independentes e que isso aparece na gestão, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da educação, né? Então, você tem o MEC a nível do governo federal, mas você tem os currículos também que são estaduais, né? Então, o MEC traz algumas diretrizes, os estados, eles fazem o gerenciamento do ensino fundamental 2 do ensino médio, mas também tem nos municípios a gestão dessa educação, também com a adaptação dos currículos. Então, entender tudo isso, né, que esses entes se relacionam entre si, e que eles têm papéis atribuídos,
e o quanto é importante, né, aquela configuração, entender aquela configuração territorial, é sem dúvida um ponto de partida para a gente falar sobre fronteiras. E aí existe uma complexidade enorme nessas fronteiras internas, porque no caso do Brasil você tem a ação do Estado e das grandes empresas de um lado, e do outro lado você vai ter as populações tradicionais, os povos indígenas, a população comum, né, que está vivendo nesse território, às vezes a população comum, né, nem sempre consciente de que vive num território, que esse território é delimitado, e quando a gente fala sobre limites, do ponto de vista municipal, por exemplo, a gente também está falando sobre recursos, né, tem a PEC nova aí, a PEC que é uma proposta do Pacto Federativo, que ela traz essa proposta, né, de agrupar municípios. Então, obviamente, isso não é uma demanda da população, mas uma imposição, né, do mesmo jeito que alguns estados também têm essa ânsia, né, separatista. Então, é mais ou menos sobre isso que esses textos querem tratar, e essa é a contribuição que eles trazem para nós. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professora, eu queria depois tirar uma dúvida, mas não é especificamente sobre isso. No final da aula, se a senhora permitir. Tá bom, tá, pode ser, sem problema. Mais alguém? Agora eu vou fazer uma pergunta, se ninguém tem nada a dizer. Que é o seguinte, tudo bem, nós falamos sobre fronteira, e eu acho válido todas as nossas iniciativas didáticas de tornar esse tema lúdico, para que os alunos entendam que é uma fronteira. Então, essa transição entre dois territórios e limite, né, como algo que separa e que normatiza. Mas, assim como as relações de poder, que vocês ouviram lá no podcast, leram no último texto, nem tudo é uma relação de poder. Existe um critério. Então, a minha pergunta é, onde é que a fronteira não está? Porque nem tudo é fronteira. Nem tudo que limita pode ser considerado fronteira. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ô Daiane, Hum. beleza? Sim, pode falar. Aqui não, BH tem um caso interessante. Por exemplo, a Praça da Liberdade, no começo da construção da capital, é considerado centro de poder. E aí tinha o que deixava, por exemplo, a relação poder e relevo, por exemplo. Está no ponto mais alto da cidade, na época, né? Até antes da expansão para fora da contorno, e o ponto mais baixo. Então, assim, eu não sei se eu consegui explicar agora essa relação de poder, mas ali representa, por exemplo, a República cortando vínculo ali, tem toda uma mística por trás daquilo. A República, né, é guiada pelo poder da razão, cortando um vínculo ali com a questão já do absolutismo, antes pré-republicano, né, porque a capital ela estabelece um marco, né, a cidade planejada, e, tipo assim, coloca Minas na modernidade, com a Belo Horizonte. Então, ali tem uma relação ali de altura, poder, entendeu? Centro de controle. Hoje não, né? Mudou, tá lá na zona norte da cidade e tal. Tem até discussão aí que fala que isso enfraqueceu essa simbologia e tudo mais. Mas talvez tenha um pouco a ver com isso que você está falando também. Não sei se faz sentido. Entendi. Mais alguém quer falar alguma coisa nesse sentido? Aline? Eu estou lembrando aqui do que você falou no podcast, que as fronteiras não são nada sem quem as fazem, né, funcionar. Tipo assim, fala que a fronteira dos Estados Unidos é uma fronteira rígida, porque lá existem, como é que eu vou falar? Eu não vou saber explicar como você, mas dificuldades, né, criadas pelo governo, porque não interessa que tanta gente passe para lá. Tem que passar um tanto, e esse tanto até o ponto de não atrapalhá-los, né? Outra fronteira que você explicou colocando sobre o plano, né, do Canadá, o Express Entry, né? Não foi isso que você explicou? Sim. Que eles também têm a fronteira livre para quem interessa a eles, quem tem doutorado, por exemplo, e 2 áreas que você citou lá. Mais ou menos isso? É isso.
Eu quero falar uma coisa a partir do texto. E assim, que fique claro, todos nós somos professores e que fique bem estabelecido. Da mesma forma como a Lia Osório, ela utiliza a fronteira do ponto de vista do Estado-nação, e o Kataia utiliza a fronteira até o limite do município, muitos autores, né, o Kataia é um deles, não utiliza a noção de fronteira para o interior do município. Porque o ponto de partida é o seguinte: se nós temos um Estado e a fronteira interna é a divisão desse Estado em unidades de poder entre diferentes atores, bom, essa divisão para ele ela é político-administrativa. Então, para ele, a fronteira e o limite eles estão juntos, né, nessas fronteiras internas. Logo, um município ele é uma unidade de poder. Então, vou dar um exemplo para vocês, que é mais ou menos um exemplo como se eu entendi muito bem, né, de um dos colegas que falou agora, mas eu vou dar um exemplo meu, porque aí eu acho que fica um pouco mais, um exemplo que eu conheço, né. Então, vamos lá. Cidades médias possuem condomínios fechados. E aí o que acontece? Você tem uma população pobre que mora a 10, 12, 15 quilômetros do centro da cidade. Tem condomínios fechados que são distantes do centro, mas que são perto das grandes rodovias, onde eles têm acessibilidade, etc. E ali, ao construir um muro, que é uma prática ilegal, porque todo mundo teria direito de ir e vir e produzir espaço urbano, então é ilegal, mas se constroem muros, nós temos a imposição de barreiras. Mas dessa perspectiva, a partir deste texto, nós não teríamos a construção de uma fronteira. Porque o fato de a administração do condomínio fechado construir um muro e das pessoas quererem se separar dentro desse muro, mostra que este território, o município, está em conflito. E não que houve uma construção de uma fronteira dentro deste território. O caso seria diferente, inclusive ele coloca isso num outro texto que se chama Quem tem medo das fronteiras no período da globalização, que é o seguinte, que ele fala assim, olha, município realmente é a menor unidade de poder do ponto de vista de existir fronteiras, mas se uma comunidade indígena, se uma comunidade quilombola ou qualquer outra comunidade tradicional requer o direito sobre a demarcação do seu território, essa demarcação é dada e, ao demarcar, essa população tem uma autonomia. E por ter autonomia nesse território, a partir da imposição desse limite, aí sim a gente pode falar de fronteira. Então, por exemplo, no caso do estado do Amazonas, que você tem lá municípios com uma grande extensão territorial. Às vezes você tem comunidades indígenas que ultrapassam 2 municípios, mas às vezes a comunidade indígena está dentro de um só município. A partir do momento que essa comunidade é demarcada, ali você tem um território e tem uma fronteira. Mas aí cabe a gente refletir também, porque será que de fato vai depender dessa demarcação? Porque comunidades indígenas, elas se apropriam desse território que é delas por direito, independente de ser demarcado ou não. Isso não quer dizer que vocês tenham que concordar com o autor, né? Mas quer dizer que é uma reflexão importante para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê um texto acadêmico, dificilmente a gente vai encontrar o termo fronteira para a cidade. Então você vai encontrar o quê? Mas, gente, tem um muro, não é uma fronteira? Não, a gente chama isso de segregação socioespacial, que é esse processo que mostra essa desigualdade social e espacial na cidade. A gente chama isso de fronteira, a gente chama isso de muro, mas a gente não chama isso aí de fronteira, certo? Podemos questionar? Podemos, mas por isso que é importante ter as referências teóricas. Algumas a gente concorda, algumas a gente discorda, outras a gente faz o diálogo e tá tudo bem, né? Mas o importante é de onde vêm essas referências. Independente de qualquer coisa, essa é uma abordagem inovadora e é uma abordagem, como posso dizer, é uma abordagem pouco vista, né, quando você fala de fronteiras municipais. Mas eu penso que trazer para a escola é uma abordagem necessária, né, para entender o lugar onde essas pessoas vivem. Deixa eu ver aqui, tem coisas no chat. Exatamente. Em Lua e Marte não tem fronteira, na Lua e Marte não tem fronteira, a não ser que tivesse ali um processo de territorialização. E
Isso é uma outra leitura, Letícia, né? A partir do momento que você também considera o território como simbólico, né, você pode falar de fronteiras de uma outra forma. Mas eu quero que vocês entendam, né, qual é a direção, né, do texto que a gente leu, né, e qual é a contribuição dele, e também pensar para além do texto, né, pensar a partir das relações que vocês conhecem, certo? Daiane, Oi. seguinte, como é que a gente poderia abordar esses conceitos utilizando o que nós passamos e estamos passando com a pandemia? Como é que ficaria esse trabalho dentro desse contexto de limites e fronteiras? Olha, falando sobre fronteiras estaduais, acho que uma coisa, não sei como foi em Minas Gerais, né? Desculpa, mas não é um exemplo que eu poderia, nesse caso, trazer com propriedade, mas eu posso trazer o exemplo de São Paulo. Vocês viram que o Dória, ele conseguiu ser eleito porque ele utilizou o chip Bolsodória. Todos têm conhecimento disso. Bom, logo que veio a pandemia, ele resolveu tomar uma outra postura, porque realmente o governo federal não estava apresentando respostas. E uma das respostas que ele dava antes da vacina ser liberada era a seguinte: eu quero que todos os brasileiros e todas as brasileiras tenham acesso à vacina, sobretudo os brasileiros e brasileiras de São Paulo. Mas, como as coletivas são nacionais, né? Mas os brasileiros e brasileiras que não são de São Paulo podem vir tomar vacina aqui. Como uma forma, aí que vem a política, né? E também o discurso partidário, como uma forma de resposta àquilo que, segundo ele, e nisso eu concordo com ele, como uma resposta do que não está sendo feito pelo governo federal. Né? Eu falei concordo com ele meio porque é difícil dizer que a gente concorda com o Dória, né? Porque é de São Paulo é muito difícil. Então, veja, eu poderia utilizar desse ponto de vista todo aí que você falou, do período que a gente está vivendo, da pandemia, a partir desse acesso à vacina. Né? Então, por exemplo, tem um município aqui no estado de São Paulo, que inclusive eu vivi lá por mais de 20 anos, que fica lá no Pontal do Paranapanema, chamado Presidente Prudente. Assim que o prefeito assumiu, ele falou, não, aqui nesse território não, aqui nesse município não vai ter, a gente está na fase vermelha, não vamos de forma alguma fechar o comércio, não, as pessoas precisam trabalhar. E aí o governador falou para ele, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque se você fizer isso, o seu município vai lá para o final da fila. Passou 2 dias, ele resolveu se retratar, dizer que não era bem assim, que as pessoas deveriam considerar, ficar em casa, fechar o comércio. Né, para vocês terem noção, essa cidade, minha família mora lá, né, nesse município, e nem entrega de aplicativos, né, de comida, assim, por aplicativo está sendo feita, porque os casos aumentaram muito. Né, então, se neste momento eu não tivesse de férias, né, porque eu estou de recesso lá das minhas aulas, volto em março, seria assim que eu poderia partir, né, dos alunos. Então, olha, nós temos algumas fronteiras, né, estaduais, inclusive, e aí tem esse posicionamento do governador, e municipais também. Por outro lado, veja o quanto pensar nas fronteiras e nos limites do ponto de vista interno, né, dos estados, dos municípios, é uma tarefa complexa, né, porque o vírus ele foi se espalhando, né, a partir da cidade de São Paulo, a partir de São Paulo, foi se espalhando assim mais, né, a partir de São Paulo, porque é um grande nó na rede, um grande fluxo de pessoas e tal. Então, olha como foi, né, se espalhando a partir daí e não teve, né, fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, fronteira entre São Paulo e Paraná ou Rio de Janeiro que segurou a expansão desse vírus. Então, acho que eu utilizaria os discursos, né, e as narrativas políticas para poder trabalhar, né? Mas, enfim, tem muitas outras possibilidades. Alguém quer falar alguma coisa, alguma ideia que teve? Pode falar. Bom dia, Daiana. Meu áudio tá bom? Porque meu computador às vezes fica bom, fica ruim. Tá ótimo, tá ótimo. Eu exemplifiquei numa das suas atividades a questão do uso de um condomínio fechado próximo onde eu moro.
qual que seria o termo mais apropriado, então, para dividir territorialidades? Já que fronteira não seria adequado, por exemplo, para dividir um território segregado e autossegregado. O termo mais correto seria barreira. Você poderia usar segregação Barreira? só isso. Você poderia as barreiras construídas. Isso você vai encontrar na literatura, por exemplo, tem a professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, tem a... Ai, como é o nome da professora da USP? Gente, a minha memória é horrível. A Ana Fani. E elas falam, né, sobre barreiras, elas utilizam esse termo. O termo fronteira, gente, nesse caso, como ele não aparece na literatura, do mesmo jeito que região não aparece para a cidade. Então, geralmente, quando a pessoa está falando do espaço urbano, ela não fala na região norte. A gente vê isso muito na televisão, mas não vê no texto. No texto, geralmente, a gente usa o quê? Zona, bairro e outros termos, né, que também são termos que aparecem nesse caso aí da cidade na legislação. Certo? Outra questão que eu queria ver é a questão da conurbação. A conurbação, ela é um exemplo de fronteira, de poder, quando uma cidade cresce em cima da outra devido ao seu potencial econômico? Isso, ela é. A conurbação é o exemplo. E aí é legal usar a conurbação, que nem o Antônio que mora, né, nessa cidade conurbada, como essa possibilidade de intercâmbio mesmo. Né? Então, não fica nítido o que é uma cidade e o que é outra. Né? As pessoas estão ali em contato e, na realidade, de fato, elas não pensam, né, se é um município ou se é o outro. Elas só estão ali vivendo e tendo esse intercâmbio diário. Beleza, obrigada. Nada. Mais alguém? Cardoso, não sei se você quer falar alguma coisa. Bom, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, só abre o microfone, que eu quero voltar lá para a gente conseguir terminar, né? A tempo. Espero de verdade cumprir minha promessa de hoje. Então vamos lá. Temos aqui o slide, né? Novamente. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Obrigada. Sim. Bom, então todas as fronteiras, elas são políticas, como eu falei anteriormente, e aí nós temos aqui, né, a distinção daqueles 3 tópicos ou 3 termos que nós poderíamos utilizar, e aí você pode usar, né, na escala do município, estadual, nacional, etc. Bom, que é a faixa de fronteira. A faixa de fronteira no Brasil, ela foi estabelecida em 1979 por um decreto, ela existe até hoje, que é uma faixa, de fato, né, entre o limite, entre a linha, né, que diz aqui é o Brasil e aqui é o Paraguai, para 150 quilômetros para dentro, né, do território, e eu vou mostrar isso já, né, vocês vão conseguir ver melhor. A zona, que é esse espaço de encontro, e aí a conurbação, por exemplo, ela poderia ser entendida como zona, porque não dá muito bem para entender a olho, assim, sem que você tenha em mãos a legislação, onde é que começa e onde é que termina, né, um território e outro território. E a linha é o que a gente vê no mapa, né, que é essa demarcação militar e diplomática, e ela materializa o limite, que é esse nível normativo. Só que com a globalização, nós temos a representação dessa linha e desse limite de outra forma. Né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe um mapa com os principais aeroportos do Brasil. Dentre esses aeroportos, nós temos muitos que são internacionais, como o aeroporto de Guarulhos, né, que é o principal do Brasil, ele é internacional. Então, para entrar no Brasil, a pessoa não precisa vir, né, por Foz do Iguaçu ou por qualquer outra cidade, por Corumbá, etc. Né, ela pode vir de avião e aí ela vai vir descer em Guarulhos, só que ela não vai descer em Guarulhos e sair do aeroporto. Né, então vai ter uma série de burocracias que ela vai ter que passar, mostrar o passaporte, documentos, se for necessário visto, se não for, e aí a partir daí ela é liberada. Podemos dizer que a fronteira está aqui no aeroporto? Ela não é o aeroporto, mas o limite está no aeroporto, e esse limite é uma representação dessa fronteira. Bom, vou mostrar para vocês aqui agora, lá no Google Earth, né? Então, temos aqui, inclusive, é interessante de ver, né? O Google Earth faz esse planeta todo bonitinho e tal, a gente sabe que não é bem assim, né? É um geóide, mas tudo bem.
Bom, então aqui nós temos a linha, né? A fronteira como linha, e esse é o contorno aqui do Brasil, todos nós já conhecemos. Mas aí a gente tem a faixa de fronteira, deixa eu colocar aqui, a gente tem a faixa de fronteira. Lembrando que esse arquivo aqui, né, esses arquivos que eu estou apresentando para vocês, eu digitei no Google KNL, faixa de fronteira, fronteira do Brasil, e eu encontrei no Ministério da Integração Nacional. Isso não demora nem 5 minutos. Então, por exemplo, quem for dar aula online ainda, né, consegue mostrar, por exemplo, algumas representações, né, alguns dados, por exemplo, no Google Earth, só utilizando arquivos já prontos, que é o KML. E aí, às vezes a gente precisa fazer, né, colocando ponto, linha, polígono, etc., como lá no tutorial. Então, aqui eu tenho a faixa. Essa faixa é aquela faixa que foi estabelecida pela lei que eu mencionei para vocês. Por que tem essa faixa aqui? Porque essa delimitação, ela é tida como um espaço de defesa, né? Então, quando ela foi estabelecida, o Brasil entendia que era necessário proteger a sua linha, mas que não se limitava à linha, mas que era necessário ter aqui um espaço de transição, né, entre a fronteira e a não fronteira, que pudesse ter todo um suporte de fiscalização, etc. Nos anos 2000, essa faixa, ela ganha políticas públicas específicas, né, que daqui a pouco eu vou falar sobre elas para vocês. Então, aqui eu tenho a linha e tenho a faixa. E aí, no Brasil, nós temos muitos municípios, né, que fazem parte dessa faixa de fronteira, né, municípios com uma extensão territorial maior, como é o caso aqui do norte, né, do Brasil. Então, tem municípios, por exemplo, que são situações muito complexas, porque eles agrupam, né, ou melhor, eles contemplam tanto a linha, né, da fronteira, como a faixa de fronteira, e que eles estão localizados num território que não é considerado fronteira. E se vocês forem observar também, esses municípios são municípios que têm um contingente grande, por exemplo, da população indígena, que precisa ter os seus direitos, né, assegurados. Então, imagine o conflito, né, e a complexidade, então, dessa faixa de fronteira aqui. E aí a legislação e essa política pública contempla, né, toda essa discussão. E aí a gente tem a sede do município, né? Então, vou aproximar aqui um pouco mais, e vocês conseguem ter uma ideia, né? Por exemplo, aqui nós estamos no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, tem algumas cidades aqui que são importantes, né, para a rede urbana, como o caso de Dourados, que é uma das principais cidades do estado. Então, aqui está Campo Grande, né? Muito perto dessa faixa de fronteira. Então, você tem Campo Grande, Dourados, que tem um papel importantíssimo como um centro econômico, né, e também tem muitas sedes, né, de empresas de agronegócio, e ela está localizada, né, uma das principais cidades aqui na faixa de fronteira. Bom, logo aqui nesse limite, né, na linha, nós temos outras cidades, como é o caso aqui, vou dar um zoom de Porto Murtinho. Porto Murtinho, né, não sei se vocês sabem, mas foi uma das últimas cidades, né, só em 2003, gente, foi ontem, que ela pôde ter uma ligação com as outras cidades, né, a partir de uma das rodovias estaduais. E aqui em Porto Murtinho tem um porto seco, inclusive. Eu vou tirar aqui a faixa de fronteira para ver se a gente consegue ver. Aqui em Porto Murtinho tem um porto seco, e também tem um porto, né, um porto fluvial, e o intuito do Paraguai é construir uma ponte, né, que seria a terceira ponte entre Brasil e Paraguai, lembrando que a primeira é a ponte lá em Cidade do Oeste, e a segunda ponte é a ponte que está sendo construída, começou a ser construída em 2019, vamos ver se eu acho ela por aqui. Começou a ser construída em 2019, que é a chamada Ponte da Integração. Então, tem aqui, ó, Foz do Iguaçu. Deixa eu ver. Vou digitar aqui a ponte da amizade. Muito conhecida de todos nós, né? E tem também a ponte da integração, que é a ponte que vem sendo construída. Então, veja aqui, né? Aqui eu não tenho continuidade entre as duas cidades, entre Foz do Iguaçu e Cidade do Oeste, mas o próprio desenvolvimento dessa cidade está atrelado a essa relação entre os dois países, né? Então, aqui eu tenho a ponte da amizade e a ponte da integração
vai ser construída, na verdade, ela já está aqui, ó. Está no processo de construção entre Presidente Franco e Cidade do Leste. Bom, deixa eu voltar um pouco aqui, e aí eu queria mostrar para vocês também os pontos, né, que são importantes para a gente entender essas novas fronteiras a partir da concepção de rede. Nesse caso, nós podemos ressaltar, por exemplo, os portos. E aí no texto, né, lá da Lia Osório Machado, ela vai trazer os portos, né, os portos secos, os aeroportos, como pontos importantes dessa rede para entender, então, a representação da fronteira, né? Então, a fronteira, ela está representada em cada uma dessas localidades, não necessariamente nos portos marítimos, mas nos portos fluviais, também nos portos secos, né, que está no interior do território, e ainda assim nos aeroportos, que foi aquele mapa, né, que eu mostrei para vocês. E aí, alguém falou no chat, que eu não estou conseguindo ver o chat agora, mas falou um pouco sobre as cidades, né, que são cidades gêmeas, né, que estão aí na fronteira. Então, eu vou pegar aqui, né, o caso, por exemplo, de Santana do Livramento, vou aproximar, né, vou tirar temporariamente aqui essa faixa de fronteira. Então, veja aqui, né, temos uma linha, certo? Essa linha aqui, Brasil, e aqui, Uruguai. Bom, se eu arrastar aqui o Street View, vou colocar aqui num ponto aleatório, né? Vou colocar bem em cima dessa linha aqui, numa avenida. Bom, não parece, à primeira vista, que eu estou entre dois países, né? Não faz a mínima representação, né, de uma fronteira. Vocês estão vendo aqui até, né, a linha, o limite. Mas essas pessoas, elas estão em cidades gêmeas, né? Que são aquelas cidades que eu já falei para vocês no podcast, que tem uma relação muito próxima, né, uma com a outra. As pessoas, inclusive, trabalham nessas cidades, de um país no outro, constituem redes, né, sociais, de sociabilidade, etc, etc. Né, quando eu vou observar aqui a mancha urbana, né, aí você vê a possibilidade também do aplicativo, né, porque você consegue colocar aqui o Street View, você consegue visualizar a mancha urbana, e aí você vê esse limite sendo estabelecido, mas na prática, né, o que você tem aqui é uma zona, ou seja, até no mapa, né, é difícil de entender onde fica o Brasil, onde fica o Uruguai, se você não tiver esse limite estabelecido a partir da linha. Alguém quer falar alguma coisa? Queria saber que língua é usada de um lado e do outro. No lado fica espanhol, do lado da rua, do outro lado português, de certo? Ah, isso é legal. Tem uma pesquisadora, Adriana Dorfman, que ela estuda essas duas cidades. E aí eles falam um portunhol, assim, sabe? Eu já fui em eventos que ela estava apresentando, então, obviamente, que cada um tem a sua língua materna, né? Mas eles falam portunhol. E é bem interessante entender, né, o deslocamento de alguém que trabalha em outro país todos os dias. Lá naquela ponte, e aí tem implicações maiores, porque, por exemplo, na construção da ponte, da segunda ponte que eu falei para vocês, entre Brasil e Paraguai, lá pertinho da Ponte da Amizade, o Estado brasileiro e o Estado paraguaio precisaram fazer um acordo para que os trabalhadores da ponte pudessem ir e vir, né, entre um país e outro, e assim, gente, 170 quilômetros, 170 quilômetros não, desculpe, 170 metros, a ponte vai ter 170 metros, então, é uma distância meio curta, né, mas mesmo assim eles precisaram de autorização para poder transitar de um lado para o outro, né, então imagina um pedreiro, ele acorda lá em Foz do Iguaçu, já que a ponte está sendo construída e financiada pelo Brasil, acorda em Foz do Iguaçu, e aí ele vai trabalhar do lado paraguaio para poder construir a ponte, mas se toda vez ele tivesse que passar pelo controle, né, Rio, da Polícia Federal e tal, seria muito difícil para ele trabalhar, demoraria muito. Então, esses trabalhadores, eles têm, né, esse acesso liberado, mas precisou passar por um acordo entre os dois países. Aqui eu trouxe, gente, dois mapas que falam, né, trazem dados, né, sobre renda e educação na faixa de fronteira.
Então, veja que são espaços, né, que precisam de políticas públicas específicas, mas eu vou passar por quê? Porque lá no Moodle, eu coloquei esse slide, e aí no slide tem alguns links que vocês podem consultar depois, e tem esse relatório aqui, que é o relatório Segurança Pública nas Fronteiras, diagnóstico socioeconômico e demográfico. Então, esse relatório, ele tem quase 600 páginas, e eles têm mapa de todos os assuntos que vocês imaginarem. Tem mapa sobre saúde, educação, renda per capita, desigualdade, tudo. E, além de ter os mapas gerais, também tem os mapas divididos por arcos, porque, como eu falei para vocês, tem política pública específica para essa faixa de fronteira, promovida pelo Programa de Promoção de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, que foi criada no ano 2000, e aí a ideia desse programa era fortalecer, né, o desenvolvimento das regiões de fronteira e seus subespaços, entendendo que a fronteira é diversa. Então, a necessidade que se tem em Roraima não é a mesma necessidade que se tem nas cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul. Então, foram divididos, né, regionalizada aí a fronteira, em 3 grandes arcos, e esses arcos, eles recebem financiamento e também recursos específicos, né, então para a saúde, ou para a educação, ou para a integração, né, via transportes e etc. Então eu deixei lá, e se você não tiver tempo para ver, por favor, pelo menos guarde esse material, porque esse material é muito interessante, pode te ajudar em algum momento. Bom, já falei para vocês na aula passada, né, com a globalização nós temos uma redefinição das fronteiras, depois vocês podem ver lá no slide que eu deixei. E, por fim, né, nós temos esse debate sobre as fronteiras que vão permear as redes ilegais, e aí não só no âmbito internacional, mas municipal também, né? A questão da defesa e da vigilância, e a defesa ela só é importante na fronteira porque o território é visto como um recurso. Se não fosse visto como recurso, talvez não precisasse de defesa. E no Brasil a gente tem um problema. Não sei se vocês sabem, mas em eventos, né, de geografia política e geopolítica, não vai só professor universitário. Vai professor universitário, vai representantes de movimentos sociais e vão também os militares. E nas mesas é muito interessante ver essa movimentação, porque os militares, eles também falam, junto com professores, enfim, com visões acadêmicas muito diferentes. Mais uma coisa, eles falam em uníssono, que o Estado brasileiro, ele não tem defesa, né, das suas fronteiras suficientes para a extensão territorial dessas fronteiras, principalmente na Amazônia. E aí o relatório que eu indiquei para vocês vai trazer isso, né, a partir dos dados. Bom, nessas fronteiras nós também temos a adoção de muros, como o caso dos Estados Unidos, né, e México, de alarmes, de radares, monitoramento por imagens de satélite, dos drones, né? O Brasil, por exemplo, utiliza drone na nossa fronteira. E aí também tem a diplomacia, as questões humanitárias, né, que permeiam também, que nós já falamos muito sobre isso na aula sobre os territórios. Aqui eu trouxe um mapa de Minas Gerais, e aí, aqui eu estou vendo que vocês estão visualizando, né, o compartilhamento, mas como está lá, vocês vão poder depois clicar no link, se vocês quiserem ter essa imagem, né, que algo muito interessante que o Márcio Cataia traz, e que eu acho que é uma grande contribuição dele, especificamente vai ser trazido em vários textos, é o seguinte: enquanto as grandes empresas lutam para excluir as fronteiras, lutam no sentido de adotar estratégias, né, para burlar as fronteiras, torná-las mais porosas, os grupos, né, as populações originárias, elas lutam para que o território seja compartimentado, porque essa é uma forma, né, impondo esses limites e reconhecendo esses territórios, é uma forma de garantir autonomia sobre eles. E aí esse mapa, ele traz a população quilombola, né, nesses municípios aí de Minas Gerais. Veja que uma quantidade de municípios considerável, né, e que é necessário, sim, políticas públicas e delimitação desses territórios. Aqui, a mesma coisa para as terras indígenas, mas no caso do Brasil, né, então tem área regularizada, aquelas que estão em estudo, enfim. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem falar alguma coisa antes da gente finalizar a aula, dessa vez eu passei só 7 minutos por minha conta, então eu abro a palavra para vocês. Daiana, só uma dúvida. O ProSul é uma zona de preferência tarifária? Extinguiu-se a Unasul porque alegou-se que havia ideologia
esquerda, aí cria-se o ProSul para que haja uma ideologia de direita? Na minha avaliação, sim. Na minha avaliação, sim. Inclusive, eu tenho artigos escritos sobre isso, mas na avaliação dos estados, não, né? Segundo o Sebastián Pineda, que é um dos líderes, né, o presidente chileno, o ProSul foi criado para desburocratizar e para tirar a ideologia do subcontinente. Mas a gente sabe que não existe essa de neutralidade, né? Ao passo que você desfaz, né, tira as mãos de uma ideologia, você vai colocar em outra, não necessariamente só desses dois polos separados, mas com certeza pendendo para um lado ou para outro. Para vocês terem noção, gente, o site, a diferença está nos mínimos detalhes. Da Unasul, ele trazia, assim, relatórios e relatórios, e estudos e fóruns, várias coisas. No ProSul, você entra lá, é uma página, e no próprio tratado constitutivo do ProSul tem assim, defesa, estimular os assuntos em matéria de defesa. Não fala nada com nada. Saúde, estimular os assuntos em matéria de saúde. Né? Então, o ProSul, na minha avaliação, é esse processo de enfraquecimento, né, dessa unidade sul-americana. Inclusive, nesse texto que eu mencionei para vocês, Quem tem medo das fronteiras, no período da globalização, Márcio Cattay até fala, a América do Sul é coesa em matéria de fronteira. O Oriente Médio, as fronteiras estão mudando o tempo todo, né? Outras regiões, na Ásia, o tempo todo. Mas na América do Sul, não, né? Você teve uns embates ali, a Bolívia perdendo a saída para o mar e outras, né, entre a perda de território, entre aspas, entre Chile e Peru, mas você não tem grandes transformações. E isso é por conta dessa unidade, né? E aí no texto, o texto já é de, acho que 5 anos atrás, ele cita a Unasul, né? E a Unasul hoje, ela tem Venezuela, Bolívia e Suriname como membros, né? Ela acabou, né? Em outras palavras, ela acabou. Existe aí o contrato, mas os países, eles saíram. Não sei se eu te respondi. Daiane, deixa eu te explorar um pouquinho mais, você já finalizou a aula, mas a gente está aqui por querer saber mesmo e por gostar. Em relação à fronteira, que eu considero Coreia do Sul e Coreia do Norte, você tem visto? O que você fala para a gente dessa fronteira? E em relação às fronteiras do espaço não físico, né? De instituições de internet, por exemplo, eu fico pensando como funcionaria o jurídico, sei lá, a parte legal. Eu não sei nem fazer a pergunta de tanto que é embolado, assim, é novo o termo na minha cabeça. É novo e não é novo só para você, não, é novo para todo mundo. Para vocês, assim, né, para a gente trazer para o debate. Ainda hoje, os autores estão discutindo o cyberespaço como espaço, né, porque ainda existe essa discussão, é espaço ou não é espaço? E aí tem os autores da geografia, e inclusive se vocês quiserem depois manda lá no chat para mim que eu mando as referências para vocês, que vão tratar o cyberespaço como um espaço geográfico altamente tecnificado, por conta das tecnologias de informação e comunicação, e aí faz esse paralelo, do mesmo jeito que você se relaciona na sua vida material, você também se relaciona no cyber. Isso te dá mais possibilidades ou menos. Estou dizendo assim, relação, não estou dizendo que você é a mesma pessoa, mas estou dizendo que você também compra. Eu, por exemplo, eu não tenho mais conta em banco físico. Né? O meu banco é um banco digital, que eu abri aqui da minha casa com meu celular. Né? Então, você tem muitas possibilidades. Ao mesmo tempo, os pontos materiais, eles são importantíssimos, porque precisa ter a central do banco em algum lugar, né? Ainda que seja só um escritório, ainda que seja uma porta, né, escrito aqui, nós temos esse endereço. Mas ainda assim existe, então acredito que é uma coisa muito nova e eu não sei te responder, né, como ficariam as fronteiras. Penso que do ponto de vista de criação de grupos, de criação de... A gente pode falar sobre fronteiras, mas isso está relacionado também a algoritmos, enfim, são coisas que eu não pesquiso e que eu também tenho a mesma dúvida. E acho que a gente ainda está muito... A gente como pesquisadores, né, os pesquisadores ainda estão muito no início para conseguir trazer qualquer resposta nesse sentido. Eu esqueci a outra pergunta. Desculpa, Aline. A Coreia do Sul e do Norte.
A Coreia do Sul e do Norte. A Coreia do Sul e do Norte é o maior exemplo contemporâneo de limite, né? Então, você tem ali um limite extremamente rígido, e aí a fronteira, né, vem também essa importância de discutir a fronteira, né? Onde é que fica esse ponto do encontro, da possibilidade de integração, etc. Não fica nesse caso, né? Nesse caso, a gente tem um limite sobressaindo sobre a fronteira. E é importante que a gente considere, né, também as relações que existem entre os dois sistemas, que são muito diferentes, etc. Falando sobre dois sistemas, enquanto o Nelson levantou a mão, e eu já vou passar a palavra para o Nelson, é o seguinte: semana que vem é a semana que nós vamos ter leituras um pouco mais densas, e tem um texto que vai falar um pouco sobre isso, né, sobre organização política, capitalismo, socialismo, etc., e que vai trazer uma crítica grande às coisas que a gente conhece até agora, e eu espero que vocês se sintam provocados por esse texto, não no sentido de mudar de ideia ou nada nesse sentido, mas de pensar, puxa vida, qual é o conhecimento e quais são as referências que eu tenho construído como professor. Nós vamos falar sobre colonialidade, então é uma referência muito interessante que fala sobre os povos que são subjugados, né, sobre o padrão de etnização, hierarquização, etc. E como isso sustenta a política mundial. Então, o texto é mais denso, né, a proposta vai ser um fichamento, porque eu quero que de verdade vocês leiam e pensem sobre o que vocês vão ler. E aí, na outra aula que nós vamos falar sobre democracia, a gente pode trazer esse texto, Democracia e Políticas Públicas, a gente pode trazer esse texto, porque ele é um texto, assim, muito provocativo. Nelson, você levantou a mão. Levantei. Bom dia, pessoal. Bom dia. Professor, eu fui essa semana, nessas aulas iniciais, estou trabalhando com as categorias de análise, né, os conceitos fundantes da geografia. E aí, falando sobre cyberespaço, um aluno me trouxe um questionamento que eu achei bastante interessante nele, né, e eu apresentei as categorias de espaço, espaço natural, geográfico e o cyberespaço hoje, né, trazendo para eles até a dimensão da própria sala de aula hoje, que a gente estava no espaço virtual, que ainda existe no espaço físico. E aí um aluno me perguntou se eu poderia considerar o espaço virtual como espaço geográfico. Ele perguntou se eu poderia fazer essa equivalência. E aí eu disse a ele, né, assim, claro, eu não sou um acadêmico, nem um pesquisador dessas categorias, né, são professor de educação básica. E eu disse a ele, olha, o que eu li até hoje, eu vejo que não há um consenso ainda sobre cyberespaço, porque é algo que está sendo construído nas relações postas hoje. Mas eu, pessoalmente, digo que o cyberespaço ainda existe fora do espaço geográfico. Eu não sei se ele pode ser considerado como espaço geográfico, mas sem o espaço geográfico a gente não tem a possibilidade de ter o cyberespaço ou espaço virtual. Eu não sei se eu segui um caminho certo, e aí eu vi que a gente tocou um pouco disso hoje. Sim, você seguiu um caminho certo, tem essa cisão, né, entre o cyberespaço ser um desdobramento do espaço geográfico e o cyberespaço ser o espaço geográfico, tecnificado, como eu falei para vocês. Mas o fato é, cyberespaço não existe sem espaço geográfico. A própria internet, eu estou aqui com a internet conectada no cabo, para ela não cair no Wi-Fi. Então, assim, tem uma conexão física, tem a rede de internet que chega na minha casa, tem o computador que é material, né? Então, até que a gente tenha, como tem nos filmes futuristas e séries, né, acesso à tela do celular pela mão, você já viu esses filmes, né? A pessoa abre a mão e tem o acesso. Até que a gente tenha isso e não tenha nenhum tipo de base fixa para o gerenciamento disso tudo, aí a gente pode mudar de rumo, mas é esse o caminho. E se você quiser ter acesso a algum desses textos, manda uma mensagem lá para mim que eu gravo a referência certinho. Tem uma pesquisadora que eu citei ela no podcast dessa semana agora que vai entrar. Eu acho que o nome dela é Perla Zuma. Ela é uma das pesquisadoras que mais fala sobre, ela é argentina, né, mas ela escreve em português também, que mais fala sobre o cyberespaço. Mais alguém? Bom, pessoal, minha promessa foi quebrada. Mas, enfim, eu quero me despedir de vocês, agradecer vocês por estarem aqui, e não deixem de fazer as leituras dessa semana. Voltaremos com a aula síncrona ciência semana que vem, na próxima, onde nós iremos falar sobre políticas públicas e democracia, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá no chat. Tchau, tchau, pessoal!
Até a próxima. Só um minuto, professora. A palestra do Cataia, que rendeu o livro, eu encontro ela no YouTube? É de qual encontro mesmo? Ou de uma... É a Então, palestra do Cataia. A palestra dele, peraí, ó, já vou te falar agora. Ela é desse encontro aqui, Encontro Paranaense de Estudantes de Geografia. Ela foi em 2008, eu acho que você não encontra, mas esse texto é tradução literal, então acho que dá para ter uma noção. Mas ele tem várias palestras por aí, a Lia Osório também, vocês podem dar uma procurada, beleza? Obrigada, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau, pessoal.